Olá galera, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. A gente vai estar dando sequência ao nosso estudo sobre as funções. No caso, a função afim. A gente vai estar falando agora de função crescente e função decrescente. Então, primeira coisa, já vamos deixar definido que a nossa função ela tem como domínio um conjunto A, que está contido dentro dos reais, e contra domínio um conjunto B, que também está contido nos reais. Tá? Vamos já deixar isso pré-estabelecido, que aí a gente não vai precisar ficar falando disso toda hora. Então, seja essa função, que vai de real em real, a gente diz que essa função ela vai ser crescente se, para cada x1 e x2 pertencentes ao nosso domínio de função, sempre que o x1 for menor que o x2, isso vai implicar que o f de x1 será menor que o f de x2. Em outras palavras, eu peguei dois valores no meu domínio, no domínio da minha função, chamei eles de x1 e de x2 e observei que o meu x1 ele é menor do que o meu x2. A minha função ela vai ser crescente se, ao aplicar a função, o f no meu x1 também seja menor que a minha f de x2. Ou seja, se eu estou aumentando do x1 para o x2, a minha função ela vai ser crescente se, na hora da imagem, a f de x1 também for maior, também for menor, que a f de x2. Ou seja, aumenta de um lado, aumenta do outro. Por outro lado, a minha função ela vai ser decrescente se eu pegar um x1 e x2 também pertencente ao domínio da nossa função, se o x1 for menor que o x2, isso implica que o f de x1 é maior que o f de x2. Aqui, o que é que aconteceu? Peguei dois valores dentro do meu domínio, esses valores são x1 e x2. O x1 ele é menor do que o x2, porém, quando eu aplico a função nesses dois pontos, o que é que acontece? A minha f de x1 ela é maior do que a minha f de x2. Ou seja, nesse caso aqui, o que é que acontece? Eu aumento de um lado e diminuo do outro. Uma forma mais simples de observar se uma função é crescente ou decrescente é o seguinte. A gente sabe que a carinha da nossa função é f de x igual a ax mais b. Tá? A gente já está assumindo tudo aquilo que está escrito lá em cima. Tá? Ela vai de real em real, então isso já está tudo escrito, eu não vou ficar escrevendo toda hora. Essa função aqui ela vai ser crescente se A for maior do que zero, f é crescente. Se A for menor do que zero, f é decrescente. E como a gente já viu que o valor da função, o valor que essa função assume, na verdade, né, em um determinado ponto, depende do x, a gente consegue observar o seguinte, se o meu a for positivo, à medida que eu aumento o valor do meu x, eu vou aumentar o valor que vai ser atribuído a essa minha função. Porém, se o meu a for negativo, à medida que eu aumento o valor de x, eu vou estar multiplicando um número grande por um número pequenininho e isso tende a diminuir mais. Então, isso vai diminuindo também. Tá? Espero que
tenha ficado claro de entender isso daí. Então a gente sabe que a nossa função f aqui ela indo de real em real. E eu vou pegar então a minha f de x igual a ax mais b. Vamos fazer uma análise aqui. Vamos considerar aqui que a nossa taxa de variação seja positiva, tá? Vamos considerar isso daqui. Vamos estar tomando aqui também x1 e x2, que pertencem ao conjunto dos números reais, e que x1 seja menor do que x2. Tá? Como o valor do a é positivo, a gente sabe que a gente pode multiplicar então por a dos dois lados, que o sinal aqui da nossa desigualdade ele não vai inverter. Então, como o a, desculpa, é positivo, se eu multiplicar a por x1, isso daqui vai continuar sendo menor que a x2, certo? E da mesma forma que eu fiz isso daqui, que eu multipliquei o x1 e o x2 por a, se eu somar b em ambos os lados, eu também não vou estar alterando o lado da desigualdade. Então, eu vou ter que a x1 mais b é menor que a x2 mais b. Se vocês observarem o que aconteceu aqui, a x1 mais b é a imagem da nossa função quando x é igual a x1. A mesma coisa, a x2 mais b é a imagem da nossa função quando x é igual a x2. Então, o que é que a gente concluiu com isso daqui que foi feito? A gente concluiu que a f de x1 ela é menor que a f de x2. Lembrando que lá no começo eu tinha falado que x1 era menor que x2. Então, se o a é maior do que zero, com isso a gente já conclui que sempre que o a for maior do que zero, a nossa função ela vai ser crescente. Agora, se o a for menor do que zero, e a gente considerar x1 e x2 pertencente aos reais, e x1 menor que x2, se eu multiplicar por a dos dois lados, o que é que vai acontecer? O sinal da igualdade ele vai inverter. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos pensar, por exemplo, vamos olhar, por exemplo, como 2 sendo menor que 3. Se eu pegar esse 2 e multiplicar ele por um menos 1, seja o a menos 1, o menos 2 ele não vai ser menor que menos 3, ele vai ser maior que menos 3. Então, quando a gente multiplica por um número negativo, o sinal da nossa igualdade, ele inverte. Tá? Então, a x1 agora é maior que a x2. Porém, ao somar um b qualquer, aí isso não vai alterar a desigualdade. Então, eu vou ficar com a x1 mais b maior que a x2 mais b. Então, aqui o meu f de x1 é maior que o meu f de x2. Então, se o a for negativo, o que é que a gente tem, então? Que a nossa função ela é decrescente. Tá? Isso daqui vai de encontro com aquilo que eu falei aqui no comecinho, ó, que está em verde. E se o a for zero, gente?
Vamos pensar. O A não é a taxa de variação? Se o nosso valor de A for zero, isso significa que a nossa função ela não varia, porque se a gente olhar aqui para a carinha dela, a gente vai ter, independente de quem seja o x1 e o x2, algo multiplicado por zero, e qualquer coisa vezes zero a gente sabe que é zero. Então, o que vai sobrar para a gente é simplesmente o B. Quando isso acontece, então, a nossa função ela é uma função constante. Pois ela permanece sempre igual, tá? Mas daí eu falo que ela permanece sempre igual. E ela permanece sempre igual ao quê? A gente olha, a gente vai ter assim um zero vezes um x qualquer mais um b. E isso daqui vai dar zero. Zero mais b vai ser o próprio b. Então ela vai ser sempre igual a o b, que é o nosso valor inicial. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. E a gente volta para mais aulas em breve. Tchau!